Então, irmãos, hoje a gente entra no terceiro dos 4 módulos que nós temos, né? O primeiro módulo foi doutrina, ou melhor, igreja, depois doutrina, agora o forma, e quando terminar o forma nós temos IBPV amanhã. O forma, o que é o forma? Algumas igrejas, elas têm tipo uma filosofia, uma maneira de pensar. Normalmente, a maneira de pensar, ela reflete o seu líder. Então, o líder, ele normalmente coloca para a igreja e ensina a igreja alguns aspectos que acaba criando uma cultura, uma forma de pensar, uma filosofia, uma forma de entender as coisas. Quando se fala de igreja, eu penso que de pensar de uma igreja com propósito. Uma igreja com propósitos. Então, existe um autor chamado Rick Warren. Esse irmão, ele trouxe essa ideia muito forte de uma igreja com propósitos. Ele trabalha isso. Inclusive, isso faz parte da frase da nossa igreja. Não sei se vocês lembram qual é a frase da nossa igreja. É uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viver os propósitos de Deus. Então, eu estou aqui nem faz um ano, já decorei, né? Então, é uma igreja que inspira as pessoas a viverem os propósitos de Deus. Uma igreja com propósito, ela trabalha justamente essa ideia. Uma igreja, ela existe porque tem um propósito. Ela tem objetivos, ela tem algo que ela deve fazer, ela tem um propósito. Por exemplo, qual que é o propósito desse celular? Esse celular tem propósitos? Sim? Quais são? Por exemplo, ligação, fazer ligação, jogar, não é isso? Ele tem um propósito, não existe por acaso, ele tem um propósito. Essa chave, qual é o propósito dela? Fechar a porta, fechar ou abrir, não é isso? Através dela, o abrir e fechar dela pode dar segurança. Então veja aqui, essa chave traduz segurança, não é isso? Quando você pega esse candeeiro, qual é o propósito dele? Trazer memória. Memória do quê? Daquilo que o Apocalipse fala, né? Dos 7 espíritos. 7 espíritos de Deus, as velas, o candeeiro, tudo assim a princípio tem essa mesma propósito. Qual é o propósito dela? Vai servir como apoio, que alguém possa usar. Você nasceu com propósito. Essa é a questão. Ninguém nasceu por acaso. Essa é a ideia. Principalmente os filhos de Deus. Eles não nasceram por acaso. Você não vive por acaso. Você não foi salvo por acaso. Tudo que reflete a sua vida tem um propósito. Ou propósitos. Aí vai depender de como Deus coloca isso na sua vida. Então, o propósito de Deus para a minha vida é um. O propósito de Deus para a sua vida é outro. Na vida do Ei é outro também. Não tem nada a ver comigo. E da Laura a mesma coisa. O propósito de Deus na vida dela é dela. E o dela não é para mim, e o meu não é para ela. Nós temos propósitos específicos na minha vida e na sua vida também. Né? Então, para entendermos isso, ele vai dizer daqui, vai usar vários versos, eu estou pegando um livro, né? Formado com um propósito. Esse é o livro que eu uso. Né? E dentro dele, tem vários versos, ele vai dizer um deles, por exemplo, em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, verso número 10. Então veja, eu fui criado. Estevão, fui criado. Por quê? Por Deus. Para quê? Para que o Estevão faça boas obras.
Quais obras? Que Deus preparou antes mesmo de eu nascer, para que eu as praticasse, para que eu vivesse. Se eu não cumprir aquilo que Deus determinou para mim, o propósito que Deus colocou para mim, eu estarei em falha com Ele. E essa filosofia, esse pensamento, ele é muito forte. Por quê? E por que eu faço isso? Porque normalmente nas igrejas nós somos ensinados, doutrinados, condicionados a vir à igreja. Ah, você vem na quinta, você vem no domingo, você vem de manhã, você vem à noite. Ah, você não vai vir na igreja? Você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja. Eu acho que já ouviram isso várias vezes por aí, dezenas de vezes. Você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja. Como o ato de vir à igreja fosse aquilo que Deus pediu para a gente. Venha à igreja. Não. Existem coisas além disso. E normalmente nas igrejas as pessoas estão acostumadas a vir e sentarem e não fazer nada. Levantam e vão embora sem fazer nada. E vivem uma vida durante a semana sem fazer nada. No caso, tudo para Deus. Então ele vem, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, canta, ouve uma palavra, tchau, boa semana. Pô, é um ritual. Vive um ritualismo. E a maioria das igrejas é assim, as pessoas são ensinadas a vir à igreja, mas não são ensinadas a servir. Servir dentro do propósito que Deus colocou na sua vida. Não é uma invenção do pastor. O pastor inventando isso. É bíblico. Ele diz isso. Para nós fomos criados para fazermos boas obras, para servir, ajudar, cooperar outras pessoas. Então nós vivemos nesse mundo não para nós, mas nós vivemos esse mundo para os outros. Essa é a questão. Se eu viver para mim, eu vou pensar nas minhas coisas, do meu jeito, eu, então eu tenho minhas prioridades. Eu sirvo a Deus ajudando os outros. Eu sirvo a Deus servindo os outros. Entenderam a ideia? Então a gente tem que desmontar essa ideia que temos de que a igreja eu venho à igreja porque é minha obrigação, de entender que vir à igreja não é minha obrigação, é meu ato de amor. Mas isso não é o único, tem coisas além, que é fazer as boas obras. Para Deus. Lembram de quando Pedro foi lá para Cesareia, né, que tinha lá o centurião, e ele falava assim, né, que Deus viu as suas esmolas e as suas orações. Lembram disso? Em Atos, né? Deus ouvia as orações dele e as obras que ele fazia. E aí o Espírito Santo falou com Pedro, e Pedro foi lá e ele foi salvo. Cornélio, né? E ele foi salvo. Você vê isso também quando Tiago escreve a carta dele. Quando ele diz o quê? A verdadeira religião é aquela que cuida de quem? Dos órfãos e das viúvas. Tiago também vai falar o seguinte: olha, você diz que tem fé, eu também digo que tenho fé, mas olha as minhas obras. As obras mostram se eu tenho fé. Se eu digo que tenho fé e não tenho obras, a minha fé é morta. A minha fé é morta, porque eu não produzo nada, eu não faço nada, eu não crio nada. Eu sou um morto. Então, eu tenho fé. Tenho? Cadê as obras? As obras nos salvam. As obras não nos levam ao céu. As obras não tiram os nossos pecados. Mas as obras, elas são uma marca daqueles que realmente têm um compromisso com Deus. O comprometimento com Deus leva você a servir a Ele, servindo os outros. Jesus fez isso. Lembra lá em Efésios também vai dizer: ser imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós em sacrifício cheio, suave. Então, Jesus, ele serviu.
Jesus, ele veio e fez boas obras. Ele curou, ele expulsou demônios, ele tratou pessoas, ele serviu os outros. Agora, quando ele estava fazendo isso, estava fazendo obras ou ele estava servindo a Deus? Quando Jesus curava, ele estava fazendo o quê? Obras ou servindo a Deus? Qual seria a resposta melhor? Quando Jesus curava, ele estava fazendo o quê? Estavam obras. Estava servindo a Deus através das obras. Através das obras. Entendendo? Então, quando mostra o samaritano, ele vai falar do samaritano que era um sacerdote que passou, desviou pelo caminho e foi embora. Depois passou um levita, olhou e foi embora. Ou seja, a religião que não produz, uma religião que não serve, ela não serve. Uma igreja que não serve é uma igreja morta. Ela tem gente dentro, pode ter muita gente dentro, mas é uma igreja que morreu, ela está morta, ela não tem fé. Os crentes podem até ter o jargão: ah, eu tenho fé. Mostra suas obras. Essa é a questão. Então, a fé, ela nos impulsiona para frente, a fazer coisas que talvez aos olhos humanos, impossível. Vamos pensar seriamente. A campanha lá, da Casa Acolhida. Dá trabalho fazer uma campanha? Sim ou não? Sim. Dá trabalho filmar? Dá trabalho. Não trabalho fazer as músicas? Dá trabalho. O que é melhor? O que seria melhor? Não ter trabalho, não é isso? Não é melhor você largar isso e viver a vida? Sim. Posso dormir mais, não tenho preocupação, não tenho conhecimento, não tenho que dedicar tempo. Sim. Porque tu vai poder estar aí, tu não quer nem saber. O problema é do pastor, tem que se vire. Não é isso? Não limpar nada, deixa aí. Os incomodados que limpem. Não é? Ontem, gente, é impressionante. Fiquei trabalhando até tarde. Eu estava cansado. Mas é o quê? Eu podia também largar, não poderia? Larga, deixa isso para lá. Mas a fé nos leva ao quê? A ir para frente. Então, Deus nos criou para as boas obras. Grave isso no seu coração, tá bom? Então significa que nós, eu e você, nós somos criados por Deus. Não existe pessoas igual a nós. Não existe um outro eu. Não existe um Estevão igual ou vários Estevão iguais. Cada um de nós é diferente. Cada um de nós é uma obra. Cada um de nós, com todos o jeito de ser nosso, isso nos faz ser eu. E Deus criou a gente assim. Eu, você e os outros. Então Deus me criou. Para quê? Para um propósito. E Deus me criou deste jeito que eu sou. Claro que em mim existe o problema do pecado, existe o problema da velha natureza, existem algumas dificuldades que eu ainda luto. Mas existem algumas coisas em mim que Deus me deu, que Deus me capacitou. Para quê? Para usar. Usar para quem? Para o benefício do outro. Que a gente chama de dons e talentos. Dons e talentos. Que Deus usa. Então, essa é uma das coisas que, lá em 1 Coríntios 12:7, ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Lá também ele está falando sobre isso. Sobre essa questão do quê? De que o Espírito Santo veio até nós para o benefício, para o bem comum da comunidade. Então, se eu não trabalho, se eu não faço, eu não abençoo os outros. Então ninguém abençoa ninguém. E se essa visão não for mudada,
as pessoas vão continuar vivendo a mesma coisa. Ou seja, nada acontece. É sempre a mesma coisa. O mesmo de sempre. Né? Como diz Jesus. Bem, então, do estudo do Fábio, ele vai falar sobre formação espiritual, que a gente vai tentar entrar ainda hoje, as opções do coração, que é a letra O, recursos pessoais, que é a letra R, modo de ser, que é a letra M, e áreas de experiência, que é a letra A. Então, são os 5 pontos que é o Fábio. E esses 5 pontos a gente vai trabalhar em 2 dias. Se tiverem perguntas, pode fazer, tá bem? Bem, aí, dentro desse pensamento, eu vou ter que fazer um exercício com vocês aí. Vocês usaram a caneta que eu pedi lá? Todos? Quando vocês estão. Tem papel? Ó, tem papel, se precisar. Ó. Nossa, já tem. Quem precisa de papel? Acho que deu certo. Tem caderninho, ótimo. Tá, isso tem agenda também. Tá bom. Eu vou fazer 11 perguntas. Vou virar aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vocês conseguem enxergar? Vai fazer assim também, né? Ficou melhor ou pior? Melhor. Consegue bem, não? Aí, cada uma dessas perguntas, você coloca aí no seu caderno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? E aí você vai colocar ao lado desses, cada pergunta, um número. Vou explicar, tá bom? Por exemplo, tem a primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta, William? O meu propósito exclusivo de vida dado por Deus. Vamos dizer se está errado aqui, mas está P. Por Deus é, claro. Tem um P a mais. Tem um P, vírgula. Só o P, só a mais. É só isso aqui, só tirar. Deus. Pronto. Certo. Tá. Beleza. Você não precisa copiar a pergunta, não. Você vai colocar só a resposta, certo? Uhum. Então, assim, quando ele perguntou lá, o meu propósito exclusivo de vida, dada por Deus, é claro? Se ele não for claro, se eu não sei o que Deus quer de mim, tá? Se eu não sei o que Deus quer de mim, eu coloco o número 1. Se eu tenho dúvidas, sei mais ou menos, eu coloco o número 2. Se eu tenho convicção, realmente eu sei exatamente o que Deus quer de mim, eu coloco 3. Entendeu? Então, 1, não. 1 é igual a não. 2 é mais ou menos. E 3 é um sim. Beleza? Aí você pode fazer do 1 ao 11. Pode fazer e depois você soma no final. Vai, depois. Não, fica com o seu mesmo. Mas responda com sinceridade, tá bom? Não se preocupe em colocar tudo 1 se for o caso. Fica tranquilo. São, como fala, minhas paixões, nós somos usados por Deus. Paixões, essa palavra deve
espiritual, o que seria Não em termo espiritual, tipo assim, eu amo dar aula. Tenho paixão por dar aula. Sinceramente, pode ser secular também. Sim, sim. Pode ser circular sim. Eu acho que eu não tenho uma paixão. Não tem? Então se coloca um. É uma coisa que você ama fazer. Ah, eu amo cozinhar. Ah, eu amo cuidar do jardim. Ah, eu amo cuidar de cachorros, de animais. Ah, isso. Você tem uma paixão. Eu amo servir meus irmãos na igreja. Se essa for a paixão, porque ele pergunta, minhas paixões estão sendo utilizadas para Deus? Tipo assim, eu ajudar os cachorrinhos, isso de alguma forma glorifica a Deus? Estou usando isso para Deus? Estou usando isso só para mim? Eu amo cozinhar, mas se eu amo cozinhar, eu posso usar isso para Deus? Então, no cozinhar, você pode vir aqui na igreja e fazer alguma coisa, vai cachorro. Não tem. A não ser que você pode pensar também, falar, ó, estou cuidando da criação de Deus. Você mudou a sua forma de pensar. Estou cuidando lá, qual é o nome de um deles? Hope. Hope? É. Hope. Hope. Nossa, isso é lindo, Deus te criou. Né? Eu olho ele e vejo, nossa, como Deus é bom, olha aqui, como Deus fez. Se você tem esse pensamento, às vezes não. Acabou? Pode somar. $27.000. Tá. Sim. 22. Somado, né? Então, tem o resultado. Então, assim, vamos ver onde nós estamos. Segundo o Eric Ries, aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Quem tirou 25 pontos ou mais? 25 para mais, tá bom? Não sei os números, também não precisa falar. 25 pontos ou mais. Com base em suas respostas, suas virtudes dadas por Deus parecem claras e o propósito específico de Deus para você é conciso. Sua vida está equilibrada. Ele traz realização duradoura. Você se esforça para viver submissa a Deus e por isso pode encontrar liberdade em seu papel de servo. Você tem uma sólida equipe para quem presta contas e oferece encorajamento e apoio que você precisa para ser fiel ao plano de Deus. Você investe regularmente na vida de outras pessoas. O seu plano mestre está focado em potencializar as virtudes que Deus lhe deu. Você sente que está vivendo verdadeiramente a vida para a qual foi designado.
Se sua pontuação atingiu esse livro ajudará você a esclarecer mais do que Deus lhe deu e dar a ele a oportunidade de confirmar aquilo que você já está fazendo em favor dele. Tá? Quem fez de 15 a 25? Com base em suas respostas, seu propósito de honrar a Deus parece atravancado. Suas virtudes estão um pouco confusas, pelo fato de você estar sobrecarregado em muitas áreas da vida, algo que todos conhecemos bem. Há momentos em que você pensa estar usando seus dons para a glória de Deus, mas existem também questões, emoções e desejos em sua vida que ainda precisam ser submetidos a Deus para que você possa viver a vida que Ele lhe reservou. A sua responsabilidade com os outros pode não ser tão constante como Deus, ou mesmo você gostaria. Você deseja investir em outros, mas não se separa tempo para isso. Você tem metas estabelecidas, mas nenhum plano mexe para garantir que o propósito seja cumprido. O resultado é uma realização intermitente. De vez em quando você sente estar vivendo a vida para a qual foi feito, mas deseja maior clareza. Se esse é o seu caso, esse livro ajudará você a descobrir virtudes que Deus lhe deu e o propósito específico para o qual Ele criou. Propósito do reino frustrado, menos de 15 pontos. Com base em suas respostas, você está confuso a respeito do propósito de Deus em sua vida. Você precisa de uma ideia clara de quem é e tem poucos indícios do objetivo para o qual Deus te criou. Você desconhece as virtudes que recebeu de Deus. Submissão e serviço não são assuntos com os quais você se envolveu nesse estágio de sua jornada com Deus. Você não se sente seguro em ser transparente com os outros. Investir em pessoas não é atualmente a prioridade de sua vida. De modo geral, sua vida não está equilibrada como você gostaria que estivesse. Dificilmente encontra realização. Admite não ter clara estratégia para a vida. Talvez você até sinta que na maior parte do tempo está apenas sobrevivendo. Muitas pessoas passam pela vida confusas. Se você está entre elas, agradeça a Deus por Ele ter colocado uma ferramenta em suas mãos que irá substituir sua confusão por clareza e segurança. Bem, agora que você sabe onde está, a pergunta é: onde você gostaria de estar quando terminar de ler esse livro? O que você deseja que Deus faça em sua vida enquanto você passa tempo com Ele? São duas perguntas. E aqui no livro você escreve isso, né? O que você gostaria de estar quando eu terminar de ler esse livro? E a outra é: o que você quer que Deus faça em sua vida enquanto você passa um tempo com Ele? São duas perguntas. Claro que nós não vamos ler o livro todo, não é o nosso objetivo, tá? Mas a ideia é dar uma visão de que nós nascemos com propósito. Você percebeu que todas as perguntas aí contidas, todas tinham mais ou menos o mesmo viés, que é o quê? O outro, certo? Tudo aí está o outro. Propósito de Deus para a minha vida, dons espirituais sendo usados, paixões sendo usadas, habilidades sendo usadas, personalidade, propósito, vida, ações e atitudes, responsabilidade, prioridades e plano. Se a gente fosse pegar cada uma dessas perguntas, veja: minha vida. O que é minha vida? 2. Dons espirituais. Uso eles para quê? 3. Minhas paixões. Para que eu as uso? 4. As minhas habilidades. 5. O que eu sou. 6. As minhas experiências. 7. Novamente a vida. 8. As minhas atitudes e ações. 9. As minhas responsabilidades. 10. As minhas prioridades. 11. Os propósitos. Meu plano de vida. Meu planejamento de vida.
Você viu que a gente olhou tudo isso de uma outra forma. E é isso. A vida cristã é assim. Uma verdadeira vida cristã, ela envolve trabalho. Ela envolve serviço. Deus criou o ser humano para o trabalho. Deus criou cada um de nós para trabalhar. De várias maneiras, de várias formas. Adão foi criado trabalhando. Sim, cuidava do jardim. Mesmo sem pecado, Adão já trabalhava. Ele cuidava do jardim, ele cuidava das feras, a responsabilidade era dele cuidar. Cuidado dele. Quando Deus começa a falar, na sua palavra, Deus mostra, as escrituras mostram Deus trabalhando, criando. Criou os céus, criou a terra, criou os luminares, criou os animais, a fauna, a flora, criou o ser humano, criou todas as coisas. E descansou. Então o trabalho, ele faz parte do plano de Deus, trabalhar. E é por isso que a gente trabalha para Deus e a igreja tem que trabalhar. Muitas pessoas chamam isso de ativismo. Vocês são ativistas. Não. A gente chama de trabalho. Tudo que a gente faz para Deus dá trabalho. E do trabalho. O trabalho das crianças deu trabalho, não deu trabalho das crianças? Né? Você aquele macacão apertado lá, quase me matou. Mas faz parte. Sim? Faz parte. Então, até preciso falar com a Roberta, depois a gente vai começar a fazer a roupa do ano que vem, né? Ela falou que vai ajudar a fazer uma roupa mais, uma roupa de palhaço, mais larga, né? Bem larga. Aquele sacão lá, aquele negócio lá. Então, é trabalho, é serviço. Agora fazer o café da manhã dá trabalho? Dá trabalho. Tem que arrumar mesa, os irmãos têm que ir na padaria, tem que comprar alguma coisa, tem que gastar dinheiro. É isso? Tem que arrumar depois, tem que limpar depois, tem que ajeitar depois. Dá trabalho. Pregar dá trabalho? Claro que dá trabalho. Né? Tem que orar, tem que ler, tem que pensar, tem que meditar, né? Tem que organizar. Alguns escrevem o esboço, eu não uso esboço escrito. Mas muita gente tem isso, escreve lá. Se o esboço voa, ele se perde. Eu procuro memorizar. Então, dá trabalho. Deu trabalho ver a igreja de manhã? Deu trabalho, eu tive que levantar. No caso, vocês vieram de carro, hoje eu vim pedalando. Olha que coisa, que absurdo. Deu mais trabalho do que o normal, não é isso? Então, hoje a bicicleta trabalhou. Né? Ontem eu enchi os pneus, já estava meio vazio, né? De tanto não usar para poder ver. Tudo dá trabalho. Bem, formação espiritual, que é o primeiro ponto. Ele diz para nós, ele vai trabalhar para nós, dizer o seguinte: olha, a formação espiritual, ela, como o nome diz, vai se dar pelo Espírito. Quando eu nasci, estava em mim algumas coisas em mim. Eu era um bebê, não lembro quando eu nasci. Né? E com o tempo eu fui crescendo, fui aprendendo coisas, fui para a escola, fui vivendo, fui ajudar minha mãe, fui fazendo várias coisas. Mas uma coisa eu não tinha, era o Espírito em mim. Eu era morto espiritualmente falando. Aí Cristo veio e Ele me deu vida. Ele me salvou. Ele me transformou. A partir daí, Deus me deu o Espírito Santo dele que mora dentro de mim. Coríntios fala isso. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que ele habita em vós, que vós não sois de vós mesmos. Ele diz: vós não sois de vós mesmos. Então, agora que tem o Espírito em mim, eu sou templo de Deus, a minha vida não é mais a minha vida. Agora eu tenho um propósito. O propósito da minha vida é viver para Deus. Deus não nos salvou por causa do inferno. Deus não nos salvou por causa do céu. Deus não nos salvou por causa de número. Deus não salvou a gente para fazer número no céu. Deus não tinha essa intenção. Deus criou a gente para servi-lo, para o louvor da sua glória. Esse foi o motivo pelo qual Deus criou o homem.
para a glória dele. Esse é o objetivo. Então, você foi criado para louvar, dar glória a Deus através da sua vida. Ponto. Não é isso. Não, mas Deus salvou para abrir opção? Não. Deus não salvou para tirar do fé? Não. Deus criou você para louvor da glória dele. Ponto. Se então é assim, o Espírito Santo ele me capacita a isso. Ele vem mudar a minha vida para que eu viva para Deus. E essa briga vai ser o quê? Eu não viver para mim mesmo. Significa que eu me anulo? Não, não é isso. O que significa que tudo que você faz na sua vida, você glorifica a Deus através da sua vida. Se você estuda e você tira ótimas notas, glória para quem? Para Deus. Se você é um bom marido, glória a Deus. Se você é um bom pai, glória a Deus. Se você é um bom funcionário, glória a Deus. Então tudo que você faz é para a glória de Deus. Se eu vou comer, é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória dele. Então significa que eu vivo para ele. Não vivo para mim mesmo. Não tenho minhas vontades? Tenho. Meus desejos? Também. Meus planos? Idem. Mas eu coloco tudo isso nas mãos de quem? De Deus. Se ele me permitir tais coisas, aí vou usar para a glória dele. Eu me lembro que em 2004 eu tinha um objetivo. Eu queria muito trabalhar numa empresa X. Eu queria muito trabalhar nela. E eu queria trabalhar naquela empresa em fevereiro de 2004. Eu queria. Não consegui. Mas eu queria. Consegui entrar nessa empresa que eu queria. Em 2005. Abril de 2005. E eu fiquei lá até agosto de 2015. Então, comecei em abril e saí em agosto de 2015. Fiquei lá mais de 10 anos nessa empresa. Eu queria, não queria? Era meu plano, era meu objetivo, era meu propósito, lutar para conseguir aquele trabalho. Mas humanamente falando, eu não conseguiria. Deus me deu aquele emprego. E eu trabalhei lá mais de 10 anos. E, através daquele trabalho, eu consegui conquistar muitas coisas materiais. Muitas coisas. Porque era um bom salário. Eu tinha um bom emprego. Eu trabalhava muito. Mas eu tinha uma recompensa muito grande. Financeira, uma recompensa material, uma recompensa profissional. Investiram muito dinheiro em mim. Eu aprendi muito na área da tecnologia da informação trabalhando nessa empresa. Viajei em muitos países por causa da empresa. Conheci culturas, comi comidas, trabalhei, conheci neve, conheci deserto, conheci várias coisas pela empresa. Não saiu do meu bolso. Então Deus me abençoou lá. Agora, o que tinha de contrapartida? Deus. Chegou uma época dentro daquela empresa que eu realizava dentro da empresa 2 cultos toda semana, dentro da empresa. Tinha 2 cultos lá dentro da empresa. Quem assumiu isso? Quem pegou isso? É um dos donos da empresa. Ele pegou, conversou alguma coisa, eu conversei alguma coisa que a gente poderia fazer, falou, vamos fazer então. Então ele era o dono, um dos donos, né? Ele já morreu. E então ele vinha, catava todo mundo, levava lá para o salão, e eu lá celebrava o culto. Toda terça e quinta. Com a glória de quem? Com a glória de Deus. Então Deus usou a gente para o quê? Pregar a palavra toda terça, toda quinta, dentro da empresa. Através daquela empresa, Deus abençoou que a gente pôde ajudar muitos moradores de rua. Porque a empresa comprou o projeto da igreja e a empresa doou muitas coisas. Comida, cobertores. Através da empresa, muitas vidas foram abençoadas. Nós também trabalhamos, todas as ideias que vinham, e a gente colocava isso, trabalho com as crianças carentes da comunidade, de uma das favelas lá.
Nós fizemos uma big festa para as crianças carentes. A empresa se envolveu. Quando tínhamos problema, eu e meu chefe, nós viajávamos muito tempo junto, o Hugo, que era um dos donos também. Eu sempre falava para ele, você tem uma vantagem. Você tem uma grande vantagem. Ele era, para mim, espanhol, meio desconfiado. Qual a vantagem? Deus está com a gente. Se Deus está comigo, Deus está com a gente. E Deus vai ajudar. Eles faziam um sorrisinho, tipo meio cético, né? Mas ele ouvia. Ele ouviu eu falar de Deus para ele N vezes. N. Ele não pode dizer para o céu que nunca ouviu falar. Porque toda vez que nós viajávamos, eu falava. Todas as vezes. Então, nós passamos situações complicadas, eu falei, calma que Deus vai abençoar. Deus está conosco. E as coisas fluíram. Então, isso é para a glória de Deus? Sim. Então, você não se anula. Você pode viver, sim, a sua vida, mas desde que você tenha como objetivo a glória de Deus. Você pode fazer qualquer coisa. Andar de skate, andar de bike, comer, viajar, passear, estudar, ir no museu, fazer qualquer coisa. Desde que tenha isso em mente. E Deus vai abençoar. Porque Ele sabe qual que é a sua intenção. Entendeu? As intenções que estão dentro do seu coração. Que ninguém vê. Ele vê. Né, dentro disso. Então, Ele coloca tudo isso por lá dentro para nós. E aí Ele vai dizer para a gente que, lá em Coríntios 12:1, quando Ele diz em Coríntios 12:1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ainda nós já fizemos, depois dessa classe, da classe de da manhã, entre a classe crescer. A classe crescer, ela trabalhou durante um mês, né? Foram 2 aulas e mais o exercício, mais feedback, os dons espirituais que todos vocês fizeram. Não é isso? Todos vocês fizeram. E aí, qual que é a vantagem disso? É responder essa questão do 12:1 aqui. 1 Coríntios 12:1. Wei, Laura, Almir, irmãos, não, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A palavra aqui é o que? Mal informados, não sabemos. Os propósitos do reino de Deus, Ele usa pessoas. O propósito dos reinos de Deus, Ele usa pessoas. Ele usa pessoas para essa igreja. Ele usou um pastor, não é isso? Um pastor que teve uma visão, que abriu a casa dele. Depois veio outro pastor com uma outra visão. Deus usou. Veio outro, Deus usou. Os irmãos, Deus usou para isso, para aquilo. Então, o que temos hoje é fruto do quê? Trabalho dos irmãos dirigidos por Deus. Sim ou não? Não é isso? A cadeira que nós sentamos, alguém nos deu. Esse prédio, nós pagamos o aluguel dele, R$2.600, né? É isso? R$2.600 é dinheiro. Ó, você tem que ser em algum lugar. De onde sai? Dos dízimos dos irmãos. Se não tiver dízimos dos irmãos, a gente não tem como pagar aluguel. Se não pagar aluguel, a gente vai para a rua. Ou vai para a casa de alguém. Então, nós pagamos água, de onde vem isso? Pagamos energia, de onde vem isso? Vem do dinheiro do povo. Então, o povo colaborando, as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo. As coisas vão surgindo. As pessoas trabalhando na igreja, as coisas vão acontecendo. Então, nós temos que trabalhar, servir com talentos, paixões e dons. Pastor, eu amo cozinhar. Está frio aí? Esqueci minha mãe. Então, nós temos que aprender a usar os nossos talentos também. Ah, que eu não tenho talento de cozinhar. Eu já falei, irmão, esse ano nós não fizemos, no ano que vem já está no plano. Nós, homens, vamos cozinhar no ano que vem. Vamos fazer um almoço para as nossas mulheres mães. Então ele se prepara. Você não é pai ainda, mas vai entrar no bolo. Né? Ainda não tem bebê, mas vai entrar no bolo. Irmão Almeida,
Nem que seja lavar alface, Picar tomate. picar tomate. Não é? Nem que seja picar cebola. Mas nós vamos cozinhar e vamos oferecer um jantar para elas. Vamos fazer uma mesa bonita e nós vamos servir lá, refrigerante, servir as irmãs. Elas vão ser rainhas naquele dia. É um propósito, é um objetivo. Surpresa. Então não fala nada. Certo? Dia das Mães. Não é bonito isso? Nós estaremos o quê? Servindo, abençoando. Elas vão ficar felizes? Espero que sim. Não é isso? Esperamos que sim. Mas isso dá trabalho. É muito fácil a gente ficar em casa. É tranquilo. Mas nós que temos esse desejo, esse mover de Deus, a gente não consegue ficar parado. A gente sempre tem que estar em movimento. Movimentando. Os dons espirituais ainda, veja, não são características pessoais. Dons espirituais não são talentos. Dons espirituais não são fruto do Espírito. Dons espirituais, eles servem, ele é dado pelo Espírito Santo para compartilhar o amor de Deus com as pessoas e fortalecer o corpo de Cristo. 1 Pedro 4,10 diz isso. Cada um exerce o dom que recebeu, 1 Pedro 4,10, para servir os outros. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias maneiras. O dom espiritual foi feito para servir. Serviço. Servir. Nos Estados Unidos diz isso, né? Se você vai numa igreja nos Estados Unidos da América, eles vão chamar os cultos de serviço. Vamos para o serviço? Eles usam essa expressão. Nós aqui no Brasil chamamos de trabalho. Né? Hoje vai ter um trabalho, não sei se já usou essa expressão ou não, mas aonde eu vinha, lá atrás, a gente falava, hoje tem trabalho na igreja? Porque era uma tradução do serviço, né? Dos americanos. Então pegaram essa linguagem. Hoje tem culto, tem um serviço, que é o quê? O culto ele é uma obra, ele é um trabalho, ele é um movimento, né, dentro disso. Então Deus, em 1 Coríntios 12:7, ele diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então os dons espirituais não são propriedade das pessoas, eles foram dados por Deus e cada um recebeu um ou mais dons. E aí ele vai dizer para nós: se você é cristão, então o Espírito vive em você. Se o Espírito vive em você, então você tem os dons espirituais que ele usará para a glória de Deus e para o benefício dos outros. Então é assim. Se alguém tem dom de ensino, e no exercício do dom de ensino, ele vai abençoar quem? Os alunos. Sim? Se alguém tem o dom de recepcionar, de hospitalidade, quando uma pessoa chegar na porta, ele vai abrir um sorriso e a pessoa vai sentir o quê? Acolhida, cuidada. Nós não temos ninguém lá hoje. Nós fizemos aqui o trabalho de dons, mas eu não vi muitos irmãos se colocando à disposição, servindo. Eu não vejo. Por que isso acontece? Isso acontece? Claro que acontece. Nós não temos nenhuma decepção, deveria ter. Sim? Deveria ter. Nós devemos ter pessoas, por exemplo, mas nós temos pessoas que fazem pipoca à noite. O senhor faz, por que nós temos pipoca? Temos irmão que faz café. Glória a Deus. Isso nós temos. Mas nós não temos ninguém que vem aqui e abre a igreja um pouco mais cedo. Né? Tem que vir o pastor para abrir. Oração. Vem aqui para. Sim, interceder. Sim, boa lembrança. Interceder pelo culto, boa. Ministério de intercessão. Né? Tudo isso é o que? É serviço, é trabalho, é dedicação, é esforço, é tempo. E muitos crentes não querem ter isso. É nisso que a igreja erra. É nisso que a igreja falha. Porque as pessoas não querem ter compromisso. Entendeu?
Então, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de... Quantas vezes passou pela minha cabeça? Quantas? Dezenas, centenas de vezes. Eu vou largar isso, vou largar a mão disso, vou largar a mão daquilo. Vixe, um monte. Mas a gente consegue largar? Não. A gente fala, mas a gente não faz. Por quê? Porque às vezes você está lá para servir. Mas muitas vezes tem uma coisa que a gente chama de quê? De que você também tem que ser reconhecido. As pessoas têm que valorizar o seu esforço. Quantas vezes lá o homem vinha nas quintas-feiras e talvez não vinha ninguém nos cultos lá daqui? Acontecia? Acontecia. Desanima? Claro que desanima. Você é humano? Você não é de ferro? Aí você vai abrir mão disso. Sim? Claro que você vai pensar nisso. Isso não é errado. Pensar. E aí a pessoa vai fazer o quê? De repente fala, vou largar a mesa e larga. Vai largar. Aí hoje de manhã eu peguei do café, falei, vou parar de fazer café da manhã. Os irmãos não vêm, para que vão ficar fazendo? Vou parar de fazer jogos. Jogos não vêm? Vou fazer jogos. Então, se eu for pensar, eu falei, vou fazer para quê? Se eu faço para o bem das pessoas, e as pessoas não querem, para que vão fazer então? Você não pode pensar assim ou não? Ou estou errado em pensar assim? Então, é esse o detalhe. Então as pessoas têm que entender que elas estão lá para serem abençoadas e que as pessoas têm que pensar também que estou indo lá para abençoar. São os dois lados, é uma troca. De um lado e do outro lado. Então, isso é o que pega a gente. O que ajuda a gente a não desistir é tentar fazer a Deus. Né? Aquela pensamento que eu estou dando a Deus. Você não vai começar a ver números. Se você começar a ver números, sim, falou muito bem. Então é isso que a gente espera de uma igreja. Eu espero isso da minha igreja. Uma igreja que não seja uma igreja morta, mas uma igreja atuante, que não faça para o seu pastor, ela faça para o reino, ela faça para Deus, servindo os outros. Então, é isso. Nós tivemos uma reunião do Ministério Infantil. Vamos ver. Mas a ideia é o que é? Que a gente seja bênção na vida das crianças. Estamos servindo a Deus, ajudando crianças. Então, quando nós vamos ter o ministério agora, nos sábados, a partir de fevereiro, todo sábado à tarde, trabalho com as crianças, nós temos uma intencionalidade. Qual é? Abençoar a vida das crianças. Os pais das crianças. Isso vai dar trabalho? Claro. Vai ter custo? Claro. Vai ter dor de cabeça? Claro. Mas a gente faz isso para quem? Para Deus. Abençoando quem? As crianças. Se a gente não quiser, a gente vai ficar em casa. Podemos ir para o shopping. Ficar dormindo. Andar de bicicleta. E no senhor TV. Não é melhor do que ver todo sábado e ter que trabalhar? Agora, nós não fazemos isso esperando uma recompensa. Ela virá. A recompensa ela virá. Jesus ele disse isso muito claramente, várias vezes. Várias vezes. E uma delas ele fala assim, olha, servo bom e fiel. Fosse fiel um pouco. Sobre muito te colocarei. Também nós vimos lá no Apocalipse, quando ele fala lá, que nós receberemos o quê? Receberemos as coroas. Todos? Não. Também ele diz, juntai tesouros onde? Nos céus. Não é isso? Ele fala lá, juntai tesouros nos céus. Quando você serve a Deus, você está juntando um tesouro onde? Não. Mas por que serve o tesouro do céu? Porque todas as nossas obras passarão pelo fogo. Todas as nossas obras. E aí aquilo que for palha, madeira vai se queimar, vai se perder. Mas aquilo que foi construído com ouro e prata vai permanecer. Então o crente não tem visão de que aquilo que ele está fazendo hoje vai ter uma consequência no futuro.
ele não conseguiu entender ainda isso. Ele acha que a vida cristã é só aqui e agora. Ele não entende que uma hora ele vai chamar, ser chamado, e vamos pesar aqui o que você fez e o que você deixou de fazer. Porque eu te dei condições, te dei saúde, te dei trabalho, te dei capacidades, te dei dons, te dei talentos. O que você fez para mim? Aí cada um vai ter sua resposta. Cada um vai ter sua resposta. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu não sei o que eu tenho lá. O que eu sei é que eu tenho que trabalhar para ele. Isso eu sei. Então, eu não sei quanto eu tenho, se é que eu tenho. Mas uma coisa assim, eu trabalho hoje acreditando que Deus tem algo para mim. Agora, uma outra coisa também que a gente sabe é que quando nós servimos a Deus, Deus nos abençoa. E Deus faz prosperar o nosso caminho. Então, servir a Deus significa também receber dele bênçãos. Nós não fazemos para receber bênçãos. Nós não somos neopentecostais para entregar 10 e receber 100 ou 1000. Nós fazemos porque o amamos. Só. Não é esperando recompensas. Nós não temos essa preocupação com recompensas. Bem, essa formação espiritual, então, aqui no livro, ele vai falar de 20 dons espirituais. Você se lembra dos seus dons que deu? Lembra? Qual foi o seu aí? Comunicação criativa. Comunicação criativa. Inclusive, eu descobri uma ferramenta lá, uma IA, gostei muito dela. Muito. Eu vi que você mandou mensagem que eu não cheguei a olhar ainda. Muito. Né? Porque eu estou querendo eliminar o pastor. Porque eu sou a favor das tecnologias, né? Então, quanto mais eu eliminar o pastor, melhor. Aí estou fazendo para as comunicações. Aí hoje não estava funcionando mais, eu acho que ele conseguiu um bom jeito de fazer através do IA, né? Inteligência artificial. Então já estou passando, estou aprendendo a usar, não é muito difícil, né? Então na hora das comunicações, a Laura só coloca lá o vídeo. Aí tem movimento e tudo, né? Peguei uma outra IA, coloquei a imagem da Nina, e ela falando, que eu escrevo. Mas na verdade não está falando aqui. É a IA que está trabalhando no rosto dela, né? Como se ela estivesse falando. Mas isso não consegui ainda por muito sucesso ainda. Eu peguei uma foto, coloquei o texto, mas ela estivesse falando. Agora eu quero pegar uma outra, pegar uma cabeça de um e colocar no corpo de outro, sabe? E começar a falar, né? Tipo assim, brincando. Para ter uma coisa mais lúdica, menos carrancuda, né? Menos pesada, cansativa, exatamente. É sempre do mesmo, né? Então tem personagem que já cria uma família lá, faça para a nossa família, tem a família dando um tchauzinho para o povo, né? E tal. Tem um carinha no púlpito lá. É uma ferramenta muito simples, a princípio, legal, que é o quê? Multimídia. Então ele está aprendendo o quê? Através das mídias ele nos abençoa. Já tem as aulas, né, para os irmãos que moram longe, tem os nossos cursos que estão sendo gravados, que a gente precisa definir se vamos investir nisso ou não, a diretoria, né? Se vamos pensar, vai precisar ter uma reunião com os irmãos. Irmãos, está aqui, ó, o que nós temos feito. Está assim, porque se a gente investir R$20 por mês, R$20 por mês, a imagem vai ficar bem melhor. E a gente começa a colocar nossos cultos na internet, né? No YouTube, no Instagram, no Face, né? Então, ele está usando. Laura, qual era um dos seus dons? Você lembra de algum? Eu esqueci, são 3. É uma profecia. Profecia. Tá. Falar da palavra. Por incrível que pareça. Então, falar da palavra, explicar a palavra, viver a palavra. E isso não é muita gente que tem essa facilidade. O senhor? O mesmo. Então, vocês podem usar esses dons para quê? Esse dom. Para talvez ter
aí um estudo, uma orientação, uma exortação, usando o que? A palavra. Estou aqui para abençoar os outros e para ajudar o reino. Você também serve muito no dia a dia, você falar com os colegas, os amigos, falar, porque eu sinto facilidade para dar um gancho assim numa conversa e já começar a falar. Assim. Então, acho que isso é um caminho mais ou menos de exortação mesmo. Eu tenho essa dificuldade, irmão. É. Não está em mim. Eu admiro pessoas que você começa, como o senhor disse, começa a falar e já leva ele para o evangelho. Né? Corto já, se gostar não gostar. Eu tenho essa dificuldade. Eu não nasci com isso. Deus não me deu isso. Por isso que eu preciso de pessoas que tenham isso. E a igreja precisa de pessoas que tenham isso. Porque se ela tem perigo, o pastor não vai ter. Mas também a gente se sinta-se muito tímido também. Não sei se é uma crescente, é um pouco timidez. Né? Mas também quando destrava, que você, essa coisa que precisa ficar no controle disso aí. Também, gente. E é isso, é um conjunto, nós somos um corpo. E cada um exercendo o seu ministério, o seu dom espiritual, os seus talentos, as suas paixões, fica mais fácil para todo mundo, porque eles não precisam fazer tudo. Eu faço isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo. E a igreja vai, porque se alimentando, e ela vai crescendo. Por isso vai ser fácil, porque a gente traz aqui a ideia, e a minha ideia é de que todo mundo trabalha. Essa é a minha ideia primeiro. Todo mundo da igreja tem que ter no mínimo um ministério e exercer. No mínimo um. E exercer. Né? Logo eu vou fazer uma listinha. Quem são os irmãos que não estão fazendo nada? Vai chamar ele. O que está acontecendo? Você não está fazendo nada. Hoje eu tenho que dar uma resposta também, né? Para o senhor, né? Então, o que você está fazendo ano que vem? Não fazer nada. Fazer nada. Então vocês são um crente inútil mesmo? Né? Pelo menos um ministério. Mas também eu penso, ninguém deve ter mais que 3, 4 ministérios. No máximo 3. Às vezes pega o pé da linha. Você faz isso, isso e isso. Para. Ah, mas você... Para. Você não pode abraçar o mundo. Você não se faz nada bem feito. Não é isso? Ah, mas tem necessidade essa. Os irmãos têm que sentir a dor. E nós sentimos a dor. Nós não temos nenhum instrumentista na igreja. A igreja sofre. Não é isso? Porque não temos um instrumentista. Então nós sofremos quando os dons não são utilizados. Dons e talentos. Eu não tenho talento para música. Coisa que eu lamento no meu ministério, eu e a Nina sempre falo isso para ela. Uma coisa que nós temos uma falha, uma deficiência, se é que pode chamar assim, é a questão da música. Eu e ela não temos dom, nem talento para isso. Já tentamos, já tentei, não vai, não gira, não rola, não vai. Né? Se tocasse violão, ela tocasse um teclado, nossa, seria uma bênção, mas a gente não tem isso. A gente tem outros dons, outros talentos, mas não esse. Bem, aqui ele vai falar de administração, apostolado, conhecimento, contribuição, cura. Já que nós fizemos, eu não sei se você tem alguma dúvida sobre um deles, se tiver você me para. E aí eu leio sobre ele. Então vamos começar de novo. Administração, apostolado, conhecimento, contribuição, cura, discernimento, encorajamento, ensino, evangelização, fé, hospitalidade, interpretação, liderança, línguas, milagres, misericórdia, pastoreio, profecia, sabedoria e socorro. Num desses 20 você está incluso. Eu lembrei de um. E acho que esse eu estou ajudando mais ou menos, né? Que é o de fé. Que aí eu lembro, por exemplo, que teve aquela questão, o pessoal foi votar, aí eu consegui falar.
de acreditar, de Porque crer. as pessoas estavam pensando muito sem pensar em Deus, né? Pensando só no dinheiro, eu acho. Na questão do Mohammed. Sim, eu lembro bem. Fiz alguma coisa. Até falei, nossa, Laura, glória a Deus. Glória a Deus. Fez bem sim. Porque a fé fica no fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E veja o que aconteceu. E veja o que está acontecendo. Nós não colocamos R$1 lá ainda. E temos um salão lá. Tem um povo maior que nós lá. Tem músicos lá. Tem 3 pregadores lá. Se a gente tivesse medo, teria o quê? Nada disso. Não é? E se Deus quiser, logo a gente organiza, não tem problema, organiza. Portanto, ter uma igreja saudável, com a glória de Deus. Fazemos tudo para a glória de Deus. Pastor, esse dom da cura aí nossos dias hoje, como é que a gente pode ver assim, não é como os apóstolos, né? Tinha a palavra de Deus e o que eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, né? Levanta e anda. Ela é mais simplória hoje, mas talvez devido assim mesmo nos nossos dias que o Espírito Santo está mais apagado, sei lá, apostasia, né? Querendo entrar na jogada aí, tudo, né? Assim, meu amigo, nós temos um problema, nós batistas. A gente às vezes acha que alguns dons estão muito ligados ao pentecostalismo, porque eles dão mais prioridade para aqueles dons. Tipo cura, profecia no sentido de falar, é isso que te digo, né? Então a gente tem dificuldades de entender que alguns dons, eles não são uma questão pentecostal, eles são uma questão bíblica. Se eu me perguntar, você acredita que há um dom de cura? Eu vou responder, sim, eu acredito. Eu acredito. Agora, como é então essa cura? Essa cura não significa que a pessoa que tem um dom de cura, ela vai curar, porque a cura não vem através dela. Ela é apenas um instrumento de Deus. A cura, se ela vem, ela é de Deus. É isso? Igual um pregador. Ele não prega de si mesmo. Quem tem que pregar é Deus, é o seu Espírito. Não é isso? Quem evangeliza e fala é o Espírito Santo que usa a pessoa. Então tudo é uma usar. Nós somos só instrumentos. Então o homem não cura. Se Deus deu a você o dom espiritual de curar, então você vai exercer o como? Orando pelas pessoas, pelo estabelecimento físico. Não significa que todas as suas orações as pessoas vão ser curadas. Isso não significa. Mas significa também que muitas pessoas serão curadas através da sua oração, do seu ato de fé, do exercício da sua oração. Então, eu acredito nisso. Só que muitas vezes falar isso dentro da igreja pode gerar um certo problema. Por quê? Isso não acontece? Ou porque vai dizer, nossa, dom de cura, isso não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que o dom de cura também seria, tipo assim, por exemplo, eu não exerço psicologia, né? Mas uma pessoa que dá o apoio e traz a palavra de uma certa forma, assim, ajudando a pessoa a entender a palavra, também essa, vamos supor, caso de depressão, né? Ela ajuda a pessoa a tentar se erguer, assim, de uma certa forma e, tipo, tá. Aí no caso é ficar a palavra, né? Sim, mas não deixa de ser. Porque é a mesma coisa da violência. A gente fala de violência física, mas tem violência moral, violência verbal, violência psicológica. Não é isso? Psicológica. É palavra só. Não existe uma violência física. Mas a pessoa usa o quê? A palavra para jogar a pessoa para baixo. Não é isso? Destruir a pessoa através da palavra. Da mesma forma, você pode usar a palavra para ajudar a pessoa a subir. Olha o que ele diz sobre isso lá, irmãos.
Cura, habilidade especial concedida por Deus para servir e fortalecer o corpo de Cristo por meio de cura, restauração de saúde de pessoas doentes, feridas e sofridas. Sofrimento. Usando recursos que estão além dos meios tradicionais e naturais. Pessoas que com esse dom creem firmemente que as pessoas podem ser curadas de modo sobrenatural. Ora especificamente podem ser usadas por Deus com objetivos de curar outras pessoas. Percebem plenamente que a cura só ocorre com a permissão de Deus. Vê a medicina como uma das formas que Deus pode escolher para curar. Usa o seu dom como presente de Deus como específico da glória a Ele. Então essa é a visão que ele tem de cura. Então eu tive depressão. A depressão foi causada por uma estafa. Você sabe que é estafa, excesso de trabalho. Eu tenho esse defeito, excesso de trabalho. Então, o excesso de trabalho, mais faculdade, mais igreja, mais dar aula e mais estudar tudo ao mesmo tempo, fez com que minha cabeça, meu cérebro tivesse uma deficiência química enorme, que entrei no processo então de depressão, que foi diagnosticado por uma psicóloga meses antes de eu ter o primeiro sintoma mesmo. A psicóloga detectou, falou no mês de junho, julho, e eu fui ter a primeira coisa no mês de setembro. Sentindo dor. Senti, que foi já sintomático. Eu não sentia nada até então, mas ela disse que eu estava no processo dele. Mesmo que eu não tinha, a psicóloga já havia detectado isso, através de testes lá aplicados. Mas eu não dei a mínima bola para ela, até publiquei com a Nina, quem tem problema é a psicóloga, isso aí. Hoje eu vejo que ela tinha razão e eu estava errado. Enfim, tive depressão. O que eu tive que fazer? Eu estava pastoreando, então eu fui para a igreja. A igreja orou por mim, certo? Mas também fui no psicólogo. Para fazer o quê? Terapia. Aliás, terapia todo mundo vai fazer mesmo. Eu não. Se todo mundo fazer terapia, psicólogo, a melhor coisa do mundo. Vale a pena. 3 fui no psiquiatra. Fazer o quê? Reposição química no meu cérebro. Então, remedinho para dormir, tarja preta lá durante o dia, o bendito Rivotril que nunca tomei. E tem de Rivotril no bolso. Caso tivesse alguma coisa, vai ao Rivotril. E tarja preta. Então, comecei a fazer tratamento em outubro. Graças a Deus, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses eu já estava de alta. Fui curado. Quem me curou? Deus. Usando remédios, usando a psicologia, usando a psiquiatria e as orações dos irmãos e da igreja? Com certeza. Talvez se eu tivesse só tomando os remédios, talvez eu teria a mesma cura? Talvez não. Tem pessoas que vivem um processo depressivo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e nunca saem. Não se resolve. Na oração tem isso. Então, eu conheço pessoa que tem dom de cura. E as orações dessa pessoa já abençoou muitas pessoas, curando-as. Mas também ele orou por pessoas que morreram. Eu lembro de um caso lá de uma menina que estava com câncer. A pessoa foi lá, orou por ela, crendo que Deus ia curá-la do câncer. Ela creu nisso. A pessoa morreu. Aí a pessoa entrou em quê? Em parafuso. Dizendo, se eu tenho o dom de cura, por que eu orei por fulano e ela não foi curada? Aí tem que reaprender. Não é você que cura, sou eu que cuido, diz o Senhor. E eu achei por bem recolher aquela alma. Então assim, a função é você orar. Se vai ser curado ou não, isso não é um problema seu. Talvez a sua forma de orar, a sua forma de levar isso a Deus, a sua forma de trabalhar isso com Deus, seja uma maneira um pouco mais diferente do que outros. E talvez nisso esteja o seu dom. Você sentir, você falar.
Às vezes a pessoa pode não ter a empatia, mas ela tem o sentimento de orar por aquilo. Tem muita gente doente dentro da igreja, gente. E não é doença física. É doença da alma. Sabe? E pessoas assim, não é que elas são... Gente, são coisas que nós vivemos. Então não existe crítica para quem tem doenças da alma. O que tem é o que? A gente ajudar essas pessoas. Uma terapia. Uma doença maior, porque o ser humano está muito focado nesse mundo. Né? Ter, ser, fazer, então isso aí tem. Às vezes, aquilo que a palavra de Deus fala, vinde a mim todos cansados e tremendo, né? Então, eu fui um desses versículos que me aliviou quando ficava isso. É aquilo, né? A correria, né? A coisa de escravidão, né? Que a gente vive. Sim. Então, assim, a palavra de Deus, ela entra quando ela é pontual, né? Naqueles problemas. Mas está como você falou, não descarta também os profissionais. Né? Mas também, geralmente, a pessoa que tem dom de cura também já tem um dom também, creio eu, né? Que tem dom de discernimento. Porque ele vai moderar, ele vai perguntando a Deus, né? A vontade de Deus, tudo, vai acompanhando aquele coração, Senhor, vai dando sabedoria, como, né? Porque às vezes para uma pessoa você pode chegar e já até impor a mão, se for você falar, põe a mão ali, ora. Então você está bom, já na sua casa mesmo, ora com tal pessoa. Então você tem contato físico já, que você fala, né, aquele calor, né, para calorar a pessoa, né, precisa acolher, né. Então assim, o discernimento também você tem que entrar, né. Agora, eu entendo uma coisa que o senhor comentou aí. Para mim, o dom da cura, ele se dá através do toque. Sabe? É o toque. Quem tem o dom da cura, ele tem que tocar outra pessoa. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Eu entendo. Né? Colocar a mão sobre ela. Porque, como a gente pode dizer isso? Dizer isso de uma forma que não cause estranheza. É como se você tivesse uma energia que está passando por outra pessoa. A gente físico, né? A gente na medicina oriental tem muito essa questão da energia do corpo. Yang e Yang, né? As energias positiva e negativa. O nosso corpo ele é um conjunto de coisas, ele é eletricidade. O nosso corpo tem eletricidade. O nosso corpo é químico, o nosso corpo é água. 70% do nosso corpo é água, não é isso? Então, existe muito desequilíbrio. E a gente é meio adepto da cultura ou da medicina oriental. A gente usa muito a questão de pontos nas orelhas, a reflexologia, a acupuntura, equilíbrio, reequilibrar. Né? Quando tinha alguns problemas de coluna, ou mesmo que eu tinha um esporão, isso desapareceu. Por quê? Com medicina oriental. A gente usa para isso. Então ele desapareceu, não tem mais o esporão. Então quando tem problema, eu tenho minha sapatilha já que eu uso específica para o quê? Magnética, para reequilibrar a energia do corpo. Então Jesus, quando ele curou, ele usava muito o toque. Você pode ver isso, ele tocava nas pessoas. Então quando você está transferindo uma energia, um poder para cuidar aquela pessoa. Tanto que muitas pessoas trabalham, quem cuida de gente precisa ser cuidado. A gente sempre diz, todo cuidador precisa ser cuidado. Porque quando você transfere para a pessoa coisas boas para ela, você se desgasta, parece que você apanhou no final. Não sei se já é passado por isso. Você se sente exausto. Então é o quê? Tanta energia positiva que você passou para a pessoa, ou tanta coisa ruim que a pessoa largou e passou para você. Né? Então, na psicologia, todo psicólogo precisa ter um psicólogo. Então, todo
psicóloga precisa estar fazendo uma terapia também, faz parte do trabalho delas. E eu entendo isso também, que todo cuidador precisa de cuidado. O pastor precisa ser pastoreado. O pastor não é aquele que ele só dá, ele também tem que receber. Ele não só cuida, ele também precisa ser cuidado. Senão, uma hora ele cai. Entendendo? Então, é isso o serviço. Por isso que quando as pessoas trabalham e ajudam, tudo fica mais fácil, fica mais tranquilo e as coisas ficam melhor. Porque cada um está no posto que Deus quis pôr. E na igreja é isso, não tem um chefe. O chefe é Deus. Jesus ele é o dono da igreja. Então, o pastor e todos os outros irmãos estão lá simplesmente para exercer os seus ministérios. Uns com mais responsabilidade, outros com menor responsabilidade, mas todos estão para servir. E ninguém está lá para ser servido. O forma é isso, vocês entenderam o conceito, a ideia? É esse o objetivo de uma igreja que serve, uma igreja viva. A igreja viva é uma igreja que vive, que serve, que tem movimento. Nós podemos ter a opção de ter uma igreja morta, que é aquela que é culto domingo. Então, pode ter uma MBD ali, fazendo de conta que está tudo bem, vamos para frente, fazendo de conta que está tudo bem. E vamos viver nessa visão, está tudo bem. É somente isso mesmo. São visões.